Você sabia que o durão mais icônico de Hollywood tinha que ficar em caixas de leite só pra beijar suas protagonistas? Ou que a maior estrela de bilheteria dos anos 40 era tão pequeno que suas colegas de elenco usavam sapatos baixos e ficavam em trincheiras? Bem-vindo ao mundo oculto dos galãs da Era de Ouro, que concentravam carisma em estaturas compactas. Esses caras não eram apenas baixos para os padrões de hoje. Eles literalmente olhavam para cima para as atrizes que os adoravam na tela. Alan Ladd. Alan Ladd não era apenas uma lenda do noir com olhos azuis gelados e carisma matador. Ele também era o mais famoso usuário de plataformas de Hollywood. Com apenas 1,68 m, e algumas fontes afirmam que isso ainda era generoso, Ladd se tornou uma sensação de bilheteria apesar de ser drasticamente mais baixo que a maioria de suas glamorosas colegas de elenco. Os executivos do estúdio estavam tão paranoicos com a altura dele que empregaram truques mirabolantes para fazê-lo parecer mais alto. Ao filmar com Sophia Loren, que tinha 1,73 m em Boy on a Dolphin, o diretor literalmente cavou uma trincheira para ela andar quando eles compartilhavam cenas juntos. Ladd frequentemente ficava em caixas escondidas durante cenas de beijo, e os cenógrafos construíam passarelas elevadas que o deixavam mais alto que suas protagonistas enquanto as câmeras rodavam. Sua parceria com Veronica Lake, que media 1,50 m, tornou-se lendária, em parte porque ela era uma das poucas atrizes realmente mais baixas que ele. A Paramount deliberadamente os juntou em clássicos como Alma Torturada e A Dália Azul, sabendo que suas alturas combinavam perfeitamente na tela. O historiador de cinema David Thompson uma vez observou que Ladd criou o ato do durão frio que todos, de Clint Eastwood a Ryan Gosling, têm copiado desde então, tudo enquanto estava em um pedestal literal. Apesar de sua estatura, as mulheres o achavam irresistível. Sua esposa, Sue Carroll, uma vez comentou que sua altura apenas concentrava toda aquela masculinidade em um pacote mais compacto, e funcionava. Os filmes de Ladd arrecadaram milhões quando isso realmente significava algo. O homem que começou como assistente de produção na Warner Brothers, porque achavam que ele era loiro demais e baixo demais para atuar, tornou-se um dos astros mais bem pagos da década de 1940. 2. Humphrey Bogart. Bogey pode ter sido o epítome do durão legal, mas com 1,73 m e provavelmente mais perto de 1,70 m, ele enfrentou sérios desafios de altura com suas coestrelas mais glamorosas. Sua parceria icônica com Ingrid Bergman, de 1,75 m em Casablanca, exigiu truques de câmera sérios para esconder a diferença de altura deles. Durante a famosa cena final no aeroporto, Bogart ficou em blocos escondidos enquanto Bergman foi instruída a se curvar ligeiramente e inclinar a cabeça para baixo. Nas cenas íntimas no sofá, Bogey sentou-se em uma almofada extra para parecer mais alto. Segundo os designers de cenário, ele uma vez usou sapatos com salto de 5 polegadas para um filme, possivelmente estabelecendo um recorde de aumento de altura em Hollywood que Tom Cruise ainda pode estar perseguindo. A esposa de Bogart e frequente coestrela Lauren Bacall era mais alta que ele com 1,73 m, mas as fotos publicitárias do estúdio sempre os mostravam perfeitamente combinados. O cinegrafista Arthur Edson desenvolveu o que ficou conhecido como o Bogart Special, um ângulo de câmera que filmava ligeiramente de baixo para cima em Humphrey enquanto capturava suas coestrelas mais altas, olhando para ele adoravelmente. O crítico de cinema Roger Ebert disse uma vez: o que tornava Bogart magnético não era a altura, mas a presença. Ele podia dominar uma cena cheia de homens mais altos apenas pela força de sua personalidade. Isso era particularmente evidente em Relíquia Macabra, onde, apesar de ser ofuscado pela maioria do elenco, seu Sam Spade comanda cada cena. Os executivos da Warner Brothers inicialmente se preocuparam em escalar um ator relativamente baixo como seu protagonista durão, mas sua eletricidade na tela rapidamente silenciou essas preocupações. As preocupações do estúdio sobre sua estatura foram, em última análise, enterradas sob montanhas de receitas de bilheteria. James Cagney. James Cagney colocava mais ameaça em seu corpo de 1,65 m do que atores com o dobro do seu tamanho. A estrela determinada que definiu os filmes de gangster para uma geração era mais baixa do que quase todas as atrizes com quem trabalhou, exigindo algumas das técnicas mais criativas de Hollywood para esconder a altura. Quando atuou com a atriz de 1,70 m, Joan Blondell, em Footlight Parade, ela teve que ficar em um buraco enquanto Cagney ficava em uma plataforma. Carpinteiros do estúdio construíram rampas especiais que o deixavam entrar nas cenas parecendo mais alto que suas colegas de elenco. O diretor Raoul Walsh uma vez admitiu: metade do nosso orçamento de cenário foi para construir plataformas para o Jimmy ficar em pé. O que Cagney não tinha em altura, ele compensava com energia explosiva. Sua entrega rápida e presença física tensa faziam o público esquecer que ele estava olhando para cima para todos ao seu redor. Seu estilo de atuação dinâmico, pulando na ponta dos pés, disparando falas, não era apenas técnica de atuação, era uma compensação de altura habilmente disfarçada como trabalho de personagem. Orson Welles chamou Cagney de talvez o maior ator que já apareceu na frente de uma câmera, altura que se dane. Ao Academia.
concedendo-lhe um Oscar por Yankee Doodle Dandy, apesar de ele ser quase 30 centímetros mais baixo do que alguns de seus parceiros de dança no filme. Quando perguntado sobre sua estatura, Cagney respondeu famosamente: "A altura não importa quando você pode socar mais rápido do que o outro cara pode ver." Ironicamente, a constituição compacta de Cagney aumentava sua credibilidade de durão. O público adorava ver o baixinho derrubar adversários muito maiores, tornando-o o herói perfeito para os desfavorecidos na América da Era da Depressão. Seu magnetismo era tão poderoso que os diretores encontravam atrizes principais que tinham 1,78 m de altura de repente parecendo ter 1,57 m ao lado dele, pelo menos na percepção dos espectadores. 4. Mickey Rooney. Com apenas 1,57 m, e algumas fontes argumentam que até essa medida era generosa, Mickey Rooney alcançou o aparentemente impossível, tornando-se a maior bilheteria de Hollywood de 1939 a 1941, sendo mais baixo que praticamente todas as atrizes do ramo. Sua altura, ou a falta dela, tornou-se uma característica tão marcante que os diretores construíam cenários inteiros em escala reduzida para fazê-lo parecer de tamanho normal. As parcerias mais famosas de Rooney foram com Judy Garland, que tinha apenas 4 pés e 11 polegadas, tornando-a uma das poucas atrizes que não o superavam em altura. Mesmo com Garland, truques de câmera eram frequentemente usados. Nos seus musicais clássicos Let's Put On a Show, Rooney ficava em plataformas escondidas durante os números de dança, com os cenógrafos criando ilusões de ótica que disfarçavam suas alturas semelhantes. As cenas românticas do ator com atrizes mais altas exigiam impressionantes ginásticas técnicas. Quando emparelhado com Anne Rutherford, de 5 pés e 7 polegadas, na série Andy Hardy, ela frequentemente se sentava enquanto ele ficava de pé, ou os ângulos de câmera a captavam inclinando-se em direção a ele. Rooney mais tarde confessou em sua autobiografia: "Eu não queria ser baixo. Tentei compensar isso gastando mais dinheiro do que ganhava e saindo com mulheres altas e bonitas." Essas mulheres altas e bonitas incluíam sua primeira esposa, a Ava Gardner, de 5 pés e 6 polegadas, criando uma diferença de altura de 4 polegadas que os fotógrafos lutavam para disfarçar. Durante o breve casamento deles, fotos publicitárias do estúdio mostravam Gardner descalça ou sentada enquanto Rooney estava de pé. A diferença de altura deles virou assunto de tabloides, com um colunista cruelmente apelidando-os de A Bela e o Camarão. Apesar dos desafios de altura, o talento de Rooney era inegável. Ele recebeu 4 indicações ao Oscar e ganhou 2 Oscars especiais. O diretor Clarence Brown o chamou de "a coisa mais próxima de um gênio com quem já trabalhei", provando que talento não precisava alcançar a prateleira de cima para ser reconhecido. O próprio Rooney acabou aceitando sua estatura, brincando: "Sou o único cara em Hollywood que fica abaixo de sua reputação." 5. Fred Astaire. Fred Astaire pode ter feito a dança parecer fácil, mas fazer-se parecer mais alto que suas parceiras exigiu um esforço sério. Com 1,75 m de altura, Astaire não era extremamente baixo pelos padrões médios, mas frequentemente fazia par com dançarinas esbeltas que ameaçavam superá-lo na tela. Sua parceira de dança mais famosa, Ginger Rogers, tinha 1,62 m, mas usava saltos que a elevavam ao nível dos olhos dele. Para manter seu status de protagonista, Astaire usava elevações nos sapatos de dança e insistia que Rogers usasse os saltos mais baixos possíveis. A famosa frase sobre Rogers fazer tudo que Astaire fazia de costas e de salto alto ignora um detalhe. Esses saltos foram especificamente projetados para serem mais baixos do que os sapatos de dança padrão. Quando emparelhado com a Rita Hayworth de 5 pés e 7 polegadas em You Were Never Lovelier, o figurino de Astaire incluía sapatos especialmente projetados com elevações ocultas de 1,5 polegadas. A documentação do estúdio revela que os cenógrafos às vezes criavam pisos de dança ligeiramente inclinados com Astaire posicionado no terreno mais alto durante momentos românticos-chave. O diretor de fotografia Rudolph Maté desenvolveu técnicas especiais de iluminação que alongavam a sombra de Astaire enquanto minimizavam a de sua parceira. Apesar das preocupações com a altura, a dança de Astaire criava a ilusão de uma altura excepcional. A crítica de dança Arlene Croce observou: "Quando Astaire dança, ele parece ter 7 pés de altura." Suas linhas alongadas, elegantes e postura perfeita criavam uma impressão visual que transcendia a medição física. O diretor George Stevens certa vez comentou: "Fred não é alto, mas parece alto nas filmagens por causa de como se porta." Astaire era notoriamente autocrítico em relação ao seu físico, descrevendo-se uma vez como magro, com orelhas e pés grandes. Ainda assim, ele transformou essas falhas percebidas em seu estilo característico. Seu corpo magro tornou-se a personificação da elegância, e seus sapatos de vestir grandes tornaram-se uma declaração de moda. O homem que falhou notoriamente em seu primeiro teste de tela com a nota "não sabe atuar, não sabe cantar, calvo, sabe dançar um pouco", provou que a altura era apenas mais um obstáculo a ser superado através da pura arte. 6. Edward G. Robinson. A presença imponente de Edward G. Robinson na tela de Zatz.
Clássicos como Little Caesar faziam o público esquecer que ele tinha apenas 1,65 m. Sua frase icônica, "Mãe de misericórdia, é este o fim de rico?", foi na verdade dita enquanto ele estava em cima de uma caixa de maçãs para alinhar o olhar com seus colegas de elenco mais altos. Os desafios de altura de Robinson eram tão significativos que a Warner Brothers desenvolveu técnicas de câmera especializadas só para ele. A regra de Robinson exigia que as atrizes tirassem os sapatos nas cenas com ele, enquanto ele usava sapatos de plataforma feitos sob medida. Quando emparelhado com Joan Blondell, de 1,68 m em Bullets or Ballots, tanto os figurinos quanto o design do cenário foram manipulados para minimizar a diferença de altura entre eles. O que Robinson não tinha em centímetros verticais, ele compensava com uma das vozes mais distintivas de Hollywood. Sua entrega rouca e intensa criava uma intimidação tão poderosa que o público o percebia como fisicamente maior. O historiador de cinema Robert Sklar observou: Robinson criou uma ameaça tão grande vocalmente que sua estatura física se tornou irrelevante. O rosto distinto do ator também ajudou o público a ignorar sua altura. Seus olhos intensos e estrutura facial única chamavam a atenção, independentemente da estatura física. O diretor John Huston comentou uma vez: o rosto de Ed valia um pé de altura. Você não conseguia desviar o olhar dele, mesmo quando estava cercado por gigantes. Ao contrário de alguns atores mais baixos que se irritavam com referências à altura, Robinson ocasionalmente usava piadas sobre tamanho para comédia. Em Key Largo, seu personagem gangster, Johnny Rocco, diz a frase memorável: um cara de pouca importância pode ficar tão morto quanto um cara de grande importância. Essa autoconsciência conquistou o público e os críticos. Apesar de sua estatura, Robinson ganhou respeito como um dos atores mais versáteis da época, transitando entre gangsters implacáveis e homens comuns simpáticos com uma notável versatilidade. 7. Bing Crosby. A voz suave de barítono de Bing Crosby ajudava o público a ignorar que, com 1,70 m, ele era frequentemente mais baixo que suas glamorosas coestrelas. Quando emparelhado com Grace Kelly, de 1,68 m em alta sociedade, Kelly usava sapatilhas de balé enquanto os sapatos de Crosby tinham elevações personalizadas de 1 polegada. A Paramount Pictures estava tão preocupada com a altura de Crosby que instituiu o protocolo Crosby. A atriz poderia usar saltos que excediam 1 polegada em seus filmes. Quando atrizes altas como Dorothy Lamour, de 5 pés e 9 polegadas, eram escaladas ao lado dele, as cenas eram meticulosamente planejadas para mantê-la sentada enquanto ele ficava de pé ou posicionado em degraus mais baixos durante as cenas de caminhada. Quando perguntado se gostaria de ser mais alto, Crosby exibiu seu humor característico. Claro, principalmente quando estou com uma protagonista alta, eu poderia me dar muito bem com 1,80 m. Esse humor autodepreciativo conquistou o público que, de outra forma, poderia ter questionado seu status de galã romântico. Os diretores usavam os famosos chapéus de Crosby como um truque para aumentar a altura. Seus fedoras característicos adicionavam altura visual enquanto se tornavam seu estilo marcante. Os figurinistas também usaram listras verticais e cortes de terno alongados para criar a ilusão de maior estatura na tela. Apesar dos desafios de altura, Crosby tornou-se o primeiro superstar multimídia da América, dominando discos, rádio e cinema simultaneamente. Suas vendas de discos excederam 500 milhões, tornando-o o artista de gravação mais vendido do século XX. O performer vencedor do Oscar provou que a altura tinha pouca correlação com o impacto cultural. O crítico de cinema Andrew Sarris uma vez observou: a voz de Crosby o tornava 3 metros de altura na imaginação dos americanos, independentemente do que a fita métrica dissesse. Charles Boyer. Nascido na França, Charles Boyer trouxe sofisticação europeia para Hollywood, mas com 1,75 m, ele precisava de ajuda para parecer mais alto que suas glamorosas coestrelas. Sua linha mais famosa, "Venha comigo para a Casbah", foi dita enquanto estava em uma plataforma escondida para igualar a linha dos olhos com Hedy Lamarr, de 5 pés e 7 polegadas em Argel. As cenas românticas de Boyer com 5 pés e 9 polegadas, Ingrid Bergman em A Meia Luz, exigiu um trabalho de câmera engenhoso. O diretor George Cukor empregou técnicas de perspectiva forçada emprestadas de O Mágico de Oz, posicionando Boyer um pouco mais perto da câmera para fazê-lo parecer maior. Os cenógrafos criaram pisos inclinados que deram a Boyer uma vantagem sutil de altura em cenas críticas. Ao contrário de alguns atores que ressentiam as técnicas de aumento de altura, Boyer as abraçou como uma mágica essencial do cinema. Ele trabalhou de perto com os diretores de fotografia para desenvolver ângulos de câmera que alongavam sua figura. Seu cabelo penteado para trás e os ternos perfeitamente ajustados criavam linhas verticais que alongavam visualmente sua silhueta. A voz com sotaque de Boyer tornou-se seu maior trunfo, distraindo o público das considerações sobre a altura. A historiadora de cinema Janine Basinger observou: a voz de Boyer era tão hipnoticamente sedutora que as mulheres na plateia nunca
Precisava de sapatos com salto interno. Seu olhar intenso e ardente também atraía atenção para seu rosto em vez de sua estatura. Apesar dos desafios de altura, Boyer recebeu 4 indicações ao prêmio da Academia e se tornou um dos protagonistas mais sofisticados de Hollywood. Ele rejeitou o estereótipo do amante francês, desenvolvendo performances complexas e nuançadas que transcendiam a aparência física. Quando um repórter perguntou uma vez sobre sua altura em comparação com atrizes mais altas, Boyer respondeu com o característico charme europeu. Na América, vocês medem os homens por polegadas. Na França, nós os medimos pelo impacto. 9. Claude Rains. Claude Rains pode ter sido mais conhecido por interpretar o Homem Invisível, mas com 1,68 m, os estúdios muitas vezes desejavam que pudessem tornar sua altura invisível também. Ao contracenar com Ingrid Bergman, de 1,70 m em Interlúdio, o diretor Alfred Hitchcock empregou seu famoso tratamento Rains, construindo uma rampa que permitia a Rains caminhar mais alto que Bergman durante suas cenas juntos. Os desafios verticais de Rains eram tão significativos que a Warner Brothers criou uma lente de câmera especializada chamada Rains Enlarger, que esticava ligeiramente sua imagem verticalmente sem distorcer sua largura. Quando emparelhado com Bette Davis, de 1,73 m em Mr. Skeffington, ela usava sapatos baixos enquanto ele ficava em plataformas escondidas durante suas confrontações dramáticas. O que Rains não tinha em altura, ele compensava com uma das vozes mais imponentes do cinema. Sua dicção britânica precisa e notável controle vocal criavam uma autoridade tal que o público o percebia como fisicamente imponente. O diretor Michael Curtiz certa vez comentou: a voz de Claude adiciona 15 centímetros à sua altura na tela. Ao contrário de muitos atores mais baixos que interpretavam durões, Rains se especializou em figuras de autoridade intelectual, políticos, médicos e aristocratas, cujo poder vinha do intelecto em vez da força. Essa estratégia de carreira inteligente minimizou preocupações com a altura enquanto destacava sua extraordinária gama de atuação. Seu professor Higgins em César e Cleópatra transmitiu uma dominância intelectual tão grande que sua estatura física se tornou irrelevante. Apesar de ser quase meio pé mais baixo que o protagonista médio, Rains recebeu 4 indicações ao Oscar e criou alguns dos personagens mais memoráveis do cinema. O crítico de cinema David Thompson observou: Rains provou que a maior presença na tela não tem nada a ver com tamanho físico. Trata-se de preencher o quadro com algo inesquecível. Seu Capitão Renault, em Casablanca, continua sendo um dos personagens mais amados do cinema, provando que o status icônico requer talento, não medidas de fita métrica. 10. Bob Hope. Bob Hope transformou sua altura modesta de 1,78 m em um trunfo cômico, especialmente quando contracenava com atrizes glamourosas como Dorothy Lamour, de 1,75 m, nos filmes da série Road. Quando Lamour usava saltos, Hope fazia referências humorísticas à diferença de altura com frases como: "Sinto que estou saindo com o Empire State Building." A Paramount desenvolveu buracos especiais para Hope, depressões sutis nos pisos do estúdio que permitiam que ele ficasse olho no olho com colegas de elenco mais altos, enquanto parecia estar no mesmo nível. Ao filmar cenas românticas com Paulette Goddard, de 1,70 m em Nada Além da Verdade, Hope usava sapatos personalizados com elevações ocultas de 5 centímetros, que ele chamava de seus aumentadores de altura de Hollywood. Ao contrário dos atores dramáticos que escondiam a ajuda de altura, Hope incorporava isso em sua comédia. "In My Favorite Brunette", ele diz a frase: "Posso ser baixo, mas sou magro", reconhecendo diretamente sua estatura para risos. Essa abordagem autodepreciativa o cativou para o público que apreciava sua disposição em ser o alvo de suas próprias piadas. A comédia física de Hope disfarçava brilhantemente os problemas de altura. Seus movimentos exagerados e expressões faciais elásticas desviavam a atenção das preocupações com a estatura. O diretor Norman Z. MacLeod uma vez observou: "O rosto de Bob é tão elástico e expressivo que ninguém se importa com a altura dele. Estão ocupados demais rindo." Apesar da altura modesta, Hope se tornou uma das estrelas mais duradouras do entretenimento, com uma carreira que abrangeu vaudeville, rádio, televisão e cinema ao longo de 7 décadas. Seus extensos tours com a USO entretendo tropas o tornaram um tesouro nacional, independentemente das medidas físicas. Como o próprio Hope brincou no final da vida: "Estou por aqui há tanto tempo que encolhi para ficar em proporção adequada com minha reputação." 11. John Garfield.
John Garfield pode ter sido o pioneiro do arquétipo do anti-herói taciturno, mas com modestos 1,70 m, ele precisava de ajuda significativa para parecer mais alto que suas glamorosas coestrelas. Quando atuou com Lana Turner, de 1,68 m, em O Destino Bate à Sua Porta, Turner foi forçada a se curvar e usar sapatos completamente baixos, enquanto Garfield ficava em plataformas escondidas. A Warner Brothers investiu em plataformas especializadas para Garfield. 2 insertos que adicionaram quase 5 centímetros à sua altura sem serem visivelmente óbvios. Durante suas cenas quentes com Joan Crawford, de 1,70 m em Humoresque, o cenário foi literalmente inclinado em um ângulo sutil para criar uma perspectiva forçada que fazia Garfield parecer mais alto que sua co-estrela. Ao contrário de alguns atores que se irritavam com a ajuda para a altura, o passado de classe trabalhadora de Garfield o tornava pragmático em relação a esses truques de Hollywood. Como ele disse uma vez ao diretor Vincent Sherman, "Se ficar em cima de uma caixa melhora o filme, eu fico em cima de uma maldita caixa." Essa atitude prática se estendia às suas atuações, que trouxeram um realismo cru sem precedentes para a tela. O que Garfield não tinha em altura, ele compensava com uma intensidade explosiva. O historiador de cinema David Thompson observou: Garfield criou uma carga emocional tão intensa na tela que as medidas físicas se tornaram irrelevantes. Suas atuações intensas em filmes como Corpo e Alma fizeram as espectadoras ignorarem qualquer discrepância de altura com suas protagonistas. Apesar de sua estatura modesta, Garfield tornou-se uma figura pioneira em Hollywood. Sua recusa em delatar nomes durante a lista negra da era McCarthy mostrou uma estatura moral que superava em muito sua altura física. Embora sua carreira e vida tenham sido tragicamente interrompidas aos 39 anos, sua influência pairou sobre as gerações subsequentes de atores do método. Como Marlon Brando disse uma vez, Garfield nos mostrou como ser real na tela. Tudo o que sei sobre verdade na atuação, aprendi assistindo a ele. Paul Mooney. Paul Mooney tinha apenas 1,70 m, mas tornou-se o ator de personagens mais respeitado de Hollywood através de puro talento transformador. Quando atuou ao lado de Bette Davis, que tinha 1,68 m em Bordertown, Mooney usou sapatos com saltos de 5 centímetros, enquanto Davis foi instruída a andar ligeiramente agachada durante as cenas que compartilhavam. A Warner Brothers estava tão preocupada com a altura de Mooney que criaram marcas especiais de Mooney nos pisos do set, indicadores sutis mostrando exatamente onde ele deveria ficar para maximizar as vantagens da perspectiva forçada. Quando emparelhado com Louis Rainer, de 5 pés e 8 polegadas em The Good Earth, o cinematógrafo Karl Freund empregou técnicas inovadoras de iluminação que projetavam sombras alongadas atrás de Mooney para criar a ilusão de maior altura. Ao contrário de muitos atores que dependiam de uma persona consistente na tela, Mooney desaparecia tão completamente em seus papéis que o público esquecia considerações físicas inteiramente. Sua transformação no revolucionário mexicano Benito Juárez exigiu uma maquiagem extensa que realmente o fez parecer mais baixo na tela, um testemunho de seu compromisso com a autenticidade em vez da vaidade. A notável voz de Mooney tornou-se seu maior equalizador de altura. Seu controle vocal era tão preciso que o diretor William Dieterle certa vez comentou: "Quando Paul fala, ele cresce 3 polegadas na percepção do público." Essa presença imponente o ajudou a interpretar gigantes históricos como Louis Pasteur e Émile Zola, apesar de sua estatura modesta. Apesar dos desafios de altura, Mooney conquistou um respeito sem precedentes, ganhando um prêmio da Academia e recebendo 5 indicações adicionais. A dedicação do ator ao seu ofício era tão intensa que colegas atores o chamavam de ator dos atores. Jack Warner, que contratou muitos protagonistas mais altos e convencionalmente mais bonitos, admitiu: "Uma polegada de Mooney vale um pé de qualquer outro ator em nosso estúdio." Seu legado de performances transformadoras estabeleceu que a grandeza na atuação transcende limitações físicas. 13. Spencer Tracy. Spencer Tracy pode ter sido o ator mais respeitado de Hollywood, mas com 1,75 m de altura, ele precisava de considerável assistência para parecer mais alto do que sua frequente coestrela Katharine Hepburn, que tinha 1,71 m e usava saltos que a elevavam a quase 1,78 m. A parceria clássica deles em A Costela de Adão exigiu que Tracy ficasse em plataformas escondidas durante cenas de confronto-chave. A MGM desenvolveu o que ficou conhecido como o tratamento Tracy, uma combinação de ângulos de câmera, ajustes de figurino e designs de cenário criados especificamente para aumentar sua estatura na tela. Ao filmar A Mulher do Ano, o primeiro filme deles juntos, Hepburn usou sapatos baixos, enquanto os sapatos de Tracy continham elevações personalizadas de 1,5 polegadas, que ele chamava de seus equalizadores de Hollywood.
Ao contrário de alguns atores que ressentiam as técnicas de aumento de altura, Tracy as abordava com sua característica atitude prática. Ele disse uma vez ao diretor George Cukor: "Não me importo se estou em pé no Empire State Building, desde que a cena funcione." Essa abordagem pragmática para a realização de filmes se estendia ao seu estilo de atuação naturalista, que enfatizava a verdade em vez do glamour. O que Tracy não tinha em altura, ele compensava com uma presença de tela inconfundível. A crítica de cinema Pauline Kael observou: "Tracy não precisa de altura, ele tem gravidade. Seu foco intenso e abordagem minimalista para atuar cria que as considerações físicas se tornaram secundárias ao impacto emocional de sua atuação. Apesar dos desafios de altura, Tracy recebeu 9 indicações ao Oscar e ganhou 2 Oscars consecutivos de melhor ator. Sua influência nas gerações subsequentes de atores foi imensa, com estrelas como Marlon Brando e Tom Hanks citando-o como sua principal influência. Como sua parceira de longa data, Katharine Hepburn disse uma vez após sua morte: "Ele não era alto, mas de alguma forma ele fazia você pensar que era." O fato de que seu relacionamento de 25 anos perdurou apesar da diferença de altura provou que a verdadeira conexão transcende as medidas físicas. Richard Widmark aterrorizou o público como o psicopata risonho, Tommy Udo, em Kiss of Death, mas com apenas 1,75 m ele precisava de ajuda significativa para parecer intimidador ao lado de suas colegas de elenco. Ao trabalhar com Gene Tierney, que mede 1,70 m em Night and the City, o diretor Jules Dassin empregou o que ele chamou de solução Widmark, posicionando Tierney em ligeiras depressões no chão do set para minimizar a diferença de altura entre eles. A 20th Century Fox investiu em lentes de câmera especializadas, apelidadas de Widmark Wideners, que esticavam ligeiramente sua presença vertical sem distorcer sua largura. Quando emparelhado com Linda Darnell de 5 pés e 8 polegadas em No Way Out, os designers de figurino colocaram Widmark em sapatos especialmente feitos com quase 2 polegadas de elevação oculta, enquanto Darnell foi restrita a calçados completamente planos. Ao contrário de alguns atores que ressentiam as técnicas de aumento de altura, Widmark incorporou de forma inteligente a compensação de altura em suas caracterizações. Sua energia nervosa característica, movimentos espasmódicos e explosões súbitas de violência criaram uma intimidação psicológica tal que a estatura física se tornou irrelevante. Como o diretor Samuel Fuller observou, Dick podia te aterrorizar com um olhar. Quem se importa com a altura dele? A voz distintiva de Widmark tornou-se seu maior equalizador de altura. Sua capacidade de passar de um sussurro arrepiante para uma risada descontrolada criava uma dominância vocal tão grande que o público o percebia como fisicamente imponente. O historiador de cinema Ed Muller observou: "A voz de Widmark tinha mais alcance do que a atuação completa da maioria dos atores." Apesar da altura modesta, Widmark criou alguns dos vilões mais memoráveis do cinema antes de fazer com sucesso a transição para papéis heróicos em filmes como Pânico nas Ruas. Embora ele tenha recebido apenas uma indicação ao Oscar, sua influência sobre as gerações subsequentes de antagonistas no cinema foi imensa. Diretores como Martin Scorsese e Quentin Tarantino citaram suas atuações como fundamentais para o entendimento deles sobre a ameaça na tela. Como o próprio Widmark brincou uma vez no final da vida: "Passei a maior parte da minha carreira assustando as pessoas enquanto estava em cima de uma caixa." St. Tees. 15. Danny Kaye. Danny Kaye tornou-se uma sensação da comédia, apesar de medir apenas 1,78 m ao lado de protagonistas significativamente mais altas. Quando emparelhado com Virginia Mayo de 5 pés e 9 polegadas em A Vida Secreta de Walter Mitty, Mayo usava sapatilhas de balé enquanto os sapatos de Kaye continham elevações personalizadas de 1,5 polegadas, que ele chamava de seus ajudantes de Hollywood. A Paramount Pictures desenvolveu correções especializadas para Kaye, técnicas sutis de câmera que minimizavam as disparidades de altura entre Kaye e seus colegas de elenco. Ao atuar ao lado de Vera Ellen, que tinha 1,70 m em White Christmas, o diretor Michael Curtiz posicionou Kaye em plataformas ligeiramente elevadas durante os números de dança para criar uma paridade de altura. Ao contrário dos atores dramáticos que tentavam esconder o aumento de altura, Kaye incorporou brilhantemente a comédia física que tornava a altura irrelevante. Suas expressões faciais elásticas, canções rápidas como um raio e energia física frenética criavam um dinamismo visual tão grande que o público nunca se concentrava em comparações de estatura. O coreógrafo Bob Fosse observou: "O corpo de Danny era como elástico. Ele podia esticar, contrair e se mover de maneiras que desafiavam as proporções humanas normais. O que Kaye não tinha em altura, ele compensava com talvez o estilo de performance mais versátil da história de Hollywood."
Sua capacidade de alternar entre sotaques, personagens e emoções a uma velocidade relâmpago criou um turbilhão de entretenimento que tornou as medidas físicas irrelevantes. O diretor Howard Hawks comentou uma vez: Danny não precisa de altura. Ele tem mais talento no dedo mindinho do que a maioria dos atores tem em todo o corpo. Apesar dos desafios de altura, Kay se tornou uma das figuras mais amadas do entretenimento, recebendo um Oscar honorário e vários Emmys. Seu trabalho humanitário com a UNICEF mostrou que sua estatura como ser humano superava em muito qualquer medida física. Como o colega artista Bing Crosby uma vez brincou, Danny pode ter altura média, mas não há nada de médio em mais nada que ele faz. Secker out free o 16. Peter Lorre. Peter Lorre. Os vilões mais perturbadores do cinema, apesar de ter apenas 1,65 m ao lado de atrizes muito mais altas. Ao trabalhar com Mary Astor, de 1,70 m, em Relíquia Macabra, o diretor John Huston usou o que ficou conhecido como o nivelador de Lorre, posicionando Astor em depressões sutis, enquanto Lorre ficava em plataformas elevadas escondidas da câmera. Na Warner Bros. Investiu em técnicas de iluminação especializadas que exageravam a sombra de Lorre, criando uma presença ameaçadora e alongada que se estendia muito além de sua estrutura física. Quando emparelhado com Lauren Bacall de 5 pés e 8 polegadas em To Have and Have Not, os designers de figurino colocaram Lauren em sapatos com elevações ocultas de 2 polegadas, enquanto Bacall foi restrita a calçados completamente planos. Ao contrário de alguns atores que tentavam compensar a altura com machismo agressivo, Lorre aproveitou brilhantemente seu tamanho para criar caracterizações perturbadoras. Sua voz suave e hipnótica criava um desconforto psicológico tão grande que a intimidação física se tornava desnecessária. O diretor Fritz Lang, que lançou a carreira de Lorre em M, observou: Peter não te assusta com o tamanho. Ele rasteja para dentro da sua mente e te aterroriza por dentro. Os olhos distintivos de Lorre tornaram-se seu maior trunfo, desviando a atenção das considerações sobre a altura. Seu olhar protuberante e inabalável criava uma intensidade hipnótica tal que o público se concentrava exclusivamente em seu rosto. O crítico de cinema Roger Ebert escreveu mais tarde: os olhos de Lorre contêm mais ameaça do que a maioria dos atores consegue com seus corpos inteiros. Apesar de desafios significativos de altura, Lorre criou alguns dos personagens mais inesquecíveis do cinema em vários gêneros. Embora ele não tenha recebido indicações ao prêmio da Academia, sua influência na representação psicológica da vilania foi imensa. Diretores como Alfred Hitchcock e David Lynch citaram suas atuações como revolucionárias. Como Humphrey Bogart disse uma vez sobre seu frequente colega de elenco: Peter pode ser o cara mais baixo no set, mas quando a câmera começa a rodar, ele é a maior coisa na tela. Sr. Sarkozy Rossignol. Ray Milland. Ray Milland projetava um charme sofisticado apesar de medir 5 pés e 9 polegadas ao lado de protagonistas imponentes. Quando emparelhado com Grace Kelly de 5 pés e 7 polegadas em Disque M para Matar, o diretor Alfred Hitchcock empregou sua famosa manipulação Milland, usando técnicas de perspectiva forçada que posicionavam Milland ligeiramente mais próximo da câmera para criar a ilusão de maior altura. A Paramount Pictures investiu em marcadores especializados para Milland, indicadores sutis no chão do set mostrando exatamente onde ele deveria ficar, para maximizar as vantagens de altura através do posicionamento da câmera. Ao trabalhar com Jane Wyman de 5 pés e 9 polegadas em The Lost Weekend, os figurinistas criaram ternos com linhas verticais alongadas para Milland, enquanto Wyman usava sapatos baixos em vez de seus habituais saltos. Ao contrário de alguns atores que se irritavam com a assistência de altura, Milland abordava essas técnicas com o mesmo profissionalismo refinado que caracterizava suas atuações. Ele disse uma vez ao diretor de fotografia John Seitz: qualquer coisa que melhore o filme está bem para mim. Afinal, este negócio é sobre criar ilusões. Esta perspectiva sofisticada o ajudou a interpretar personagens elegantes, apesar da estatura modesta. O que Milland não tinha em altura, ele compensava com versatilidade excepcional e técnica precisa. Sua atuação vencedora do Oscar em Farrapo Humano demonstrou uma deterioração psicológica tão angustiante que as considerações físicas se tornaram completamente secundárias. O diretor Billy Wilder observou: Ray não precisa de presença física, ele tem algo muito mais raro: controle absoluto de seu instrumento. Apesar dos desafios de altura, Milland desfrutou de uma das carreiras mais longas e variadas de Hollywood, transitando de papéis românticos para dramas psicológicos e filmes de terror ao longo de 5 décadas. Seu notável alcance provou que o poder duradouro de uma estrela vem da adaptabilidade, e não de medidas físicas. Como a co-estrela Marlene Dietrich observou uma vez, Ray se porta com tanta convicção que você nunca questiona se ele pertence à cena. Ele simplesmente a comanda.
A era dourada de Hollywood não foi construída apenas por figuras imponentes como John Wayne e Gary Cooper. Essas estrelas mais baixas provaram que carisma, talento e pura determinação podem superar qualquer obstáculo de altura. Seus palcos, trincheiras e truques de câmera podem parecer desesperados pelos padrões de hoje, mas criaram uma magia cinematográfica que ainda nos cativa décadas depois. O que você acha? Será que a Hollywood obcecada por altura de hoje poderia aprender algo com essas lendas compactas? Alan Ladd ou Mickey Rooney seriam escalados como protagonistas em 2025. Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias ocultas de Hollywood. Lembre-se, nos filmes, não é sobre quão alto você é, mas quão grande você vive na tela.